de volta aqui com vocês para a segunda parte da nossa aula de hoje. E aí estava eu falando justamente do que necessitamos para a escrita de um projeto. Ou seja, é ter aquele conhecimento, ter aquela vontade de cientista, ter essa vontade de querer descobrir mais, querer buscar pelo conhecimento e ter ali em si um pensamento crítico sobre tais informações, tais dados que chegam. Não simplesmente aceitar tudo que está ali. E aí a gente já está percebendo que na escrita desse projeto nosso, esse projeto que foi entregue agora e que está sendo entregue aí por vocês para os professores mediadores, que tem uma pitada de justamente disso, desse ser curioso, desse ser cientista que busca por essas informações. Só que ainda falta, eu vi que falta-se ainda muito, de ter essa criticidade, de ter esse momento ali filosófico, o conhecimento filosófico em cima disso, de você buscar não simplesmente aquela informação, mas que trabalhe em cima daquela informação e a melhore. Trabalhe em cima daquela informação e dê sua opinião. Cruze informações de fontes diferentes e faça ali daquele apanhado ali de dados uma nova informação. E é esse que é a grande motivação de áreas como a mineração de dados. Eu encontrar dois dados, duas informações soltas ali e juntar as duas e entregar para o meu cliente, não quer dizer que aquela nova informação vai ter um valor, mas sim eu encontrar valor na junção desses dados, do cruzamento desses dados, eu encontrar uma informação, retirar uma informação válida, não simplesmente uma informação, mas uma informação válida, informação que tenha um valor. Então a gente está entendendo que nessa escrita foi justamente para instigar isso em vocês. E quero que continuem a escrever, continuem a experimentar e principalmente continuem a ler. Se esforcem, gente. Faz uma seguinte prática. Eu queria que vocês tentassem essa prática na vida de vocês. Tentem pelo menos uma vez, um livrinho por mês. Bora fechar isso? Um livro por mês melhora muito o vocabulário de vocês. Que tipo de livro, professor? Seja um livro de historinha, não precisa ser um livro de conhecimento, um livro de geografia, não. Pode ser um livro de história qualquer ali, leia um livro de um autor qualquer. Uma vez por mês faça isso. Porque ao fazer isso, você está melhorando o seu vocabulário. Então tente isso. Inicialmente, aqueles que estão afastados ali da leitura vão perceber, vão começar a criar algumas desculpas. Eu não tenho tempo para isso. Se a gente pegar um livro tipo um livro pequenininho, 100 páginas. Se você ler a média de 4 páginas por dia, só 4 páginas, nem um capítulo, 4 páginas por dia, em um mês você termina esse livro tranquilamente. Então, é para melhorar, para vocês se exercitarem, faça isso, busque conhecimento. Não fiquem só naquela coisa, naquela obrigação. Professor disse que é para me ler tal coisa. Professor disse que é para me ler essa reportagem. Só vai fazer quando alguém manda. Não, busque isso. Isso vai servir principalmente para você em momentos como esse, na escrita de um artigo, vocês não teriam uma dificuldade tão grande quanto alguns enfrentaram. Bora lá voltar para a nossa aula, nossa apresentação aqui. Ciência pura e ciência aplicada. A gente falou um pouco da ciência científica, do modo científico, a busca científica ali pelo conhecimento. Vamos ver a ciência pura e aplicada ou a ciência básica. Ciência básica é a que trata dos aspectos gerais ou fundamentais da realidade, produzida sem preocupação com suas aplicações a curto prazo. A designação de ciência pura é muitas vezes utilizada como seu sinônimo, no sentido de que é a investigação feita sem qualquer preocupação com a aplicação. Ou seja, é só você conhecendo o básico mesmo, você saber algo como se você jogar uma pedra para cima, sabe que ela vai cair. Então, é um conhecimento que você nem está buscando, eu quero saber qual a velocidade que essa pedra está caindo, até qual altura que ela vai chegar. Não, é o conhecimento básico, se eu jogo algo para o alto, ele vai cair. Você não está nem buscando saber por que ele está caindo, é a gravidade? Não, é só esse conhecimento básico. A ciência básica, a ciência pura, é aquela que é de conhecimento comum, aquela que as pessoas conseguem ver acontecer. Já a ciência aplicada é a produzida com a intenção de aplicar seus resultados a objetivos práticos, ou seja, na técnica. Para fazer isso, a ciência aplicada utiliza os conhecimentos gerados pela ciência básica. Então, é essa visão de mundo, você entender o mundo
ver como ele funciona, mas não procurar de forma aprofundada na básica, mas a aplicada ele busca justamente isso. A gente pode até dizer, trazendo isso para o nosso mundo da tecnologia, que a ciência básica seria justamente você ter toda essa informação, os dados, como no caso de um site que você produza, ele ali você consegue, com algumas ferramentas, encontrar, gerar certos dados, do tipo quantidade de pessoas que acessou, os tipos de dispositivos que as pessoas estão acessando o seu site, quais os horários que tem maiores picos ali no seu site, as pessoas estão mais entrando, qual a página mais buscada e qual aquela página que teve menos busca. Você consegue ter esses dados na criação de um site, como vocês verão até diante desse nosso curso aqui, quando a gente estiver falando na criação de páginas web, lá na linguagem web. Aí vocês vão perceber que existem ferramentas para fazer isso tranquilamente. E isso, podemos dizer, igualar à ciência básica. Mas você pegar esses dados aí, esses dados de quantidade de pessoas que estão acessando, idade das pessoas que estão acessando, os principais horários que essas pessoas estão acessando, a página mais acessada, você ter esses dados aí e conseguir tirar uma informação, uma prática e decidir o que vai fazer os próximos rumos desse site, seria a ciência aplicada. Então, quando você percebe, então a página mais acessada foi esta página e é acessada principalmente por pessoas de tal idade, eu vou criar mais conteúdo com esse mesmo argumento, essa mesma prática aqui e direcionar para essas pessoas através de publicidade. Aí sim, você está utilizando um conhecimento que seria a nossa ciência aplicada. Método é o conjunto coerente de procedimentos racionais ou prático-racionais que orienta o pensamento para serem alcançados conhecimentos válidos. Método é um procedimento regular, explícito e passível de ser repetido para conseguir-se alguma coisa, seja material ou conceitual. Método científico é um conjunto de procedimentos por intermédio dos quais se propõem os problemas científicos e colocam-se à prova as hipóteses científicas. Então, basicamente, como eu disse aqui, de A até B. Então, é simplesmente você tem o ponto A e o ponto B. E aí, esse método é essa viagem, é esse translado de A até B. É vocês aí que estão no ponto A. O ponto A é onde o professor diz para você, olha, quero que você faça um projeto em cima de algum tema na sua cidade. Você está no ponto A, você não criou nada ainda, você está ainda na ideia do que vai fazer. Qual será a continuação? O que eu vou fazer agora para chegar até o ponto B, ou seja, entregar esse trabalho para o meu professor. E aí é o método. Qual o método que você escolheu? Escolhi um método aqui de pesquisa, um método que eu vou buscar através de informações de livros. Eu vou fazer pesquisas, eu vou fazer uma pesquisa quantitativa, uma pesquisa qualitativa. Esse daí é o método de como você vai sair de A e vai chegar a B. Não é simplesmente uma viagem, mas é como você faz isso. Então, o método científico, conceito atual. O método científico tem ali em suas bases alguns itens, o caminho para se seguir, que a gente vai acompanhar cada um deles aqui, desde a identificação do problema, a formulação do problema, procura de conhecimento sobre o problema, tentativa de solução, invenção de novas ideias, obtenção de uma solução, a investigação da solução proposta, prova da solução e a correção das hipóteses, teorias, procedimentos ou dados. Eu quero que vocês percebam que o método científico, o modo como ele procede de criação, se vocês olharem, conforme eu for explicando cada um deles, vocês vão perceber que esse método científico foi praticamente o que você utilizou na produção do seu projeto. Esse método científico é praticamente o que acontece no ciclo de vida de um software. Quando começa-se a gerar, eu tenho a problemática, até a entrega do meu projeto final, um sistema, um site, para o meu cliente. E aí eu passo por esses 9 passos aí do método científico. E nesses métodos a gente tem que definir qual o tipo desse método científico que eu vou seguir. Eu tenho ali o indutivo e o dedutivo. O método indutivo, indução,
é um processo mental por intermédio do qual, partindo de dados particulares, suficientemente constados, infere-se uma verdade geral ou universal, não contida nas partes examinadas. Ou seja, o método indutivo, ele é algo como, no exemplo aqui, o corvo 1 é negro, o corvo 2 é negro, na segunda premissa, o corvo 3 é negro, logo, todo corvo é negro. Então, ele é uma indução. Eu estou seguindo aí, eu vi 3 corvos e todos 3 são negros. Então, eu julguei que todos os corvos do mundo são negros. Estou correto? Não, pode ser que tenha um que não. Mas pela minha experiência ali, pela indução, eu segui esse mesmo caminho. Cobre conduz a eletricidade. Zinco conduz a eletricidade. Cobalto conduz a eletricidade. Logo, todo metal conduz a eletricidade. Então é a indução, eu sigo esse caminho. Se esse grupo segue esse caminho, a gente vê que o método indutivo é muito utilizado até mesmo dentro das pesquisas nos marketplaces, na nossa área, gente. Quando vamos fazer algo como eu recolhi esses dados aí, vamos lá, no meu site aqui, eu recolhi dados de a idade que as pessoas que estão acessando o meu site, aquilo que é mais buscado, o horário. Eu estou induzindo, eu estou seguindo a indução de que o tipo, o perfil da pessoa, do meu usuário, seria algo como homem, 38 anos de idade, que gosta de acessar, principalmente às 19 às 22 horas. Pronto, esse é o perfil que eu criei. Mas é a verdade para todos os casos? Não, não é a verdade. O método indutivo ele segue justamente esse caminho de você induz o pensamento, segue esse pensamento porque é um pensamento contínuo. Já o método dedutivo, o pensamento é dedutivo quando, a partir de enunciados mais gerais dispostos ordenadamente como premissas de um raciocínio, chega a uma conclusão particular ou menos geral. Eu tenho aqui nos exemplos do método dedutivo, todo homem é mortal. Pedro é homem. Logo, Pedro é mortal. Então, em uma só dessas premissas, na primeira premissa, todo homem é mortal, premissa geral. Numa premissa específica, que o Pedro é homem. E aí eu defino que ele é mortal, com uma particular, que o Pedro é o único ali. Eu não estou dizendo que todos os homens são mortais, mas eu defini que por ele ser homem e os homens serem mortais, eu defini que ele é mortal também. Então é algo bem específico e particular, é o dedutivo. Todo mamífero é vertebrado. Todo homem é mamífero. Logo, todo homem é vertebrado. É algo também que acaba seguindo para essa conclusão menos geral e que é verdade nesse caso aí. Ela também, o método dedutivo, ele é infalível? Não. Da mesma forma que o método indutivo também não é infalível. Mas os dois modos são utilizados muito mesmo na criação de algoritmos dentro da nossa área. Quando vamos gerar aqueles algoritmos inteligentes, quando vamos gerar isso, a gente cria sim esse método dedutivo também. Utilizamos principalmente o indutivo, mas utilizamos também o dedutivo. Vocês querem ver um algoritmo, que vocês talvez já tenham até percebido isso, um algoritmo que utiliza-se muito do método indutivo? Netflix, o stream Netflix. Quem aí acessa Netflix, quem aí tem o Netflix, ou tem qualquer um outro stream aí, Disney, sei lá qual for, vocês já devem ter percebido que vocês fazem ali o seu login, entrou, aí acessa, assiste, começa a assistir. Eu gosto muito de assistir filmes de terror. Você começa a assistir filme de terror. Depois você percebe que toda hora, quando você entra naquele mesmo stream, tem ali uma publicidade para você mostrando sobre os novos filmes de terror que estão sendo lançados. Chega para você sempre isso, ou seja, ele está induzindo, ele está seguindo o método indutivo de que se você gosta tanto de assistiu 10 filmes de terror seguidos, então você gosta de filme de terror. Eu vou te oferecer mais filmes de terror. Pronto, esse é o conceito desse algoritmo que segue a metodologia indutiva. Da mesma forma também que nesse caso aqui o método dedutivo, onde pega de modo geral, algumas vezes, em alguns métodos específicos, pode ser utilizado. Quando é que ele utiliza o método dedutivo?
Ele utiliza o método dedutivo da seguinte forma: percebe-se que dos filmes que você assiste, apesar de ter principalmente filmes de terror, tem um certo ator que sempre aparece em vários resultados, ou seja, bem específico. Sempre que aparece, pensar aqui num ator, Lázaro Ramos, sempre que nos filmes que eu estou assistindo, assisti 10 filmes, 3 filmes tinham o Lázaro Ramos. E aí o algoritmo percebe pelo método dedutivo, opa, pode ser que esse cara bem aí gosta desse ator. Eu vou indicar para ele um filme que não é de terror, que é a prática pelo indutivo. Vou indicar para ele uma publicidade, um novo filme desse ator bem aqui, para ele. E aí te apresenta esse ator, apresenta esse filme deste ator. E aí acaba também te levando esse modo. A gente vê isso muito, até mesmo por diversas vezes em casas que você não tem um computador só seu, várias pessoas acessam, e aí na pesquisa uma pessoa segue um pensamento, segue buscando um tipo de filme, o outro busca outro, ou seja, fica muito bagunçada a seleta, e aí o método, tanto o indutivo como o dedutivo, não consegue definir a tua personalidade, porque são várias pessoas com perfis. E aí é a falha desse tipo de algoritmo. Mas é interessante, fica para vocês esse pensamento, eu gosto de trazer isso para vocês, que essa metodologia, o método científico, não é utilizado somente em pesquisas, não é utilizado somente na escrita de conteúdos, como um projeto, como um artigo, mas também é utilizado também lá na criação de algoritmos. A pesquisa, algumas definições. Pesquisa é o procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos, disse Gil em 2008. Pesquisa científica é a realização concreta de uma investigação planejada, desenvolvida e redigida de acordo com as normas da metodologia consagradas pela ciência. É um método de abordagem de um problema em estudo que caracteriza o aspecto científico de uma pesquisa, disse Ruiz em 2008. Então, pessoal, a pesquisa foi justamente o passo que vocês fizeram para buscar as informações para colocar no material de vocês, no projeto de vocês. Então, quando vocês buscaram essas tais informações para o projeto de vocês, quando vocês buscaram isso, vocês encontraram um método de pesquisa, e nesse método de pesquisa que vocês utilizaram ali para escrever, para encontrar as informações e escrever aqui no teu projeto. As qualidades de um pesquisador. Algumas qualidades de um pesquisador. Curiosidade do assunto a ser pesquisado é sempre bom quanto a isso. Porque se você está motivado, se você gosta de falar sobre aquele assunto, se você se interessou, a sua pesquisa vai ser mais aprofundada. Curiosidade, sem dúvida nenhum, pesquisador tem que ser curioso e criativo, porque a criatividade vem justamente para você colocar o seu lado, sua criticidade em cima daquele texto. Integridade intelectual, ou seja, ética. Mesmo você colocando o seu lado, você demonstrando algo, você tem que ter a integridade intelectual, a ética ao falar sobre tal assunto. Imagine só, você vai criar aí um texto qualquer, contando a história sobre um time de futebol. E esse time de futebol é justamente aquele time de futebol que é arqui-inimigo do seu time. E aí, você vai escrever um texto tão bonito? Será que o texto vai sair com tanta qualidade? Será que você vai conseguir falar tão bem assim das glórias do time rival? E aí é o que está a questão ética. Se você tem integridade intelectual, com certeza você consegue sim falar sobre isso. Atitude autocorretiva, ou seja, de você perceber que muitas vezes está seguindo um caminho, errando, e mudar isso. Sensibilidade social, eu digo que até aquele passo nosso que eu sempre falo, de você ter a empatia, de se colocar do outro lado. Imaginação disciplinada, a gente tem que tomar cuidado também. Imaginar é bom, ter uma criatividade é muito bom, mas a gente tem que se conter também, para não perder o rumo. Perseverança e paciência, essa daqui principalmente, gente, perseverança. Vocês aí que começaram a escrever o projeto, eu tenho certeza que por diversas vezes vocês estavam escrevendo aí esse projeto, montando, e achavam assim, nossa, isso aqui tá uma porcaria, tá ruim, professor que vai me dar uma nota 0 aqui.
Ou diversas vezes você está começando a escrever, nossa, agora que eu estou na terceira linha, eu não saio da terceira linha, não saio da segunda linha do meu projeto aqui. Estou preso no início do meu projeto, ele não aumenta de jeito nenhum, não vou conseguir preencher nenhuma página. Então você precisa ter o quê? Perseverança. E confiança na experiência. E aqui que é o problema, gente. Experiência. Como é que você ganha experiência em algo como a escrita, algo como criar um projeto? É justamente fazendo o projeto. Justamente fazendo no dia a dia esse projeto. E esse projeto que vocês estão entregando para o professor, pode-se dizer que para muitos é o primeiro passo. É o início desse projeto. É o início dessa vida, dessa experiência. Bem, conseguir ter experiência em escrita é necessário. Classificação de uma pesquisa. As pesquisas podem ser classificadas com base nos procedimentos técnicos utilizados, como, disse Gil em 2008, pesquisa bibliográfica. É desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Foi o que os nossos colegas aí utilizaram nessa pesquisa. Pesquisa documental. É semelhante à pesquisa bibliográfica, com a diferença essencial na natureza das fontes, pois a pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições dos diversos autores sobre determinado assunto. A pesquisa documental vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou seja, é principalmente aqueles artigos ainda que ainda estão começando, estão aparecendo certas publicações, mas não tem ainda um embasamento real. Pesquisa experimental, essencialmente, consiste em determinar um objeto de estudo, selecionar variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, definir as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto. Esse daqui é algo bem mais próximo da parte científica, principalmente se a gente falar de algo como química, biologia, a escrita de um projeto como esse, você conseguir comprovar dessa forma. Pesquisa ex post facto, ou a partir do fato passado. O estudo é realizado após a ocorrência de variações na variável dependente do curso natural dos acontecimentos. Esse tipo de pesquisa, ele também é utilizado dentro do mundo do desenvolvimento de softwares. Esse tipo de pesquisa é verificação de um projeto já lançado, de um projeto já feito, onde ele acertou e onde ele errou. Por exemplo, vocês acham que algo como, vamos imaginar, um dos maiores lançamentos que a Microsoft teve, de maior sucesso, foi sem dúvida nenhuma o Windows XP. Há muito tempo atrás foi o Windows XP. Teve muita venda real, teve um grande sucesso, que até hoje as pessoas ainda falam muito bem desse projeto. Mas vocês acham que eles pararam bem ali, eles viram, não, foi um sucesso, agora vamos partir para a próxima aqui, outro desafio. Não, eles utilizaram a pesquisa ex post facto, ou seja, a busca pelo que já tinha sido vivenciado. Eles buscaram ali o que as pessoas gostaram nesse sistema operacional, para que a gente possa acertar de novo. O que as pessoas viram aqui nesse sistema aqui que deu errado, que as pessoas reclamam dele, para a gente não fazer isso de novo e melhorar. E aí a gente entende que o Windows 7, que é a evolução natural do XP, não, Rita, foi o Windows Vista. Não, o Windows Vista foi lançado depois do XP, mas ele não é a continuação do Windows XP. A continuação do Windows XP é o Windows 7, que vocês percebem até na aparência e até mesmo no sucesso que foi feito. Eles conseguiram retirar aquilo que tinha de melhor no XP e colocar no 7, e conseguir até extirpar certos problemas que ele tinha até na questão de segurança. E é na utilização desse método de pesquisa. Estudo de corte refere-se a um grupo de indivíduos que tem algumas características em comum, constituindo uma amostra a ser acompanhada por certo período de tempo, para observar e analisar o que acontece a elas. Então, estudo de corte normalmente é aquela pesquisa que a gente faz, tipo, estou estudando a comunidade, estou estudando um certo comportamento de um certo grupo de pessoas, então a gente faz esse estudo de corte. Levantamento, caracteriza-se pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. O levantamento, a gente vê que isso é um dos métodos mais feitos até, que faz a pesquisa direta, pergunta pessoa a pessoa, ali na amostragem, sai buscando várias pessoas e fazendo essa pesquisa. Estudo de campo, semelhante ao levantamento. Distingue-se em alguns aspectos quais sejam o levantamento,
tem maior alcance, enquanto o estudo de campo tem maior profundidade. Procura o aprofundamento das questões propostas ao invés da distribuição das características da população segundo determinadas variáveis. Estuda-se um único grupo ou comunidade em termos de sua estrutura social, ou seja, ressaltando-se a interação entre seus componentes. Já, por último, aqui esse também que é muito utilizado dentro da nossa área, que é o estudo de caso. O estudo de caso, inclusive, quando vocês estiverem em uma próxima linguagem de programação, vocês começaram a aprender fluxograma, aprender um pouquinho sobre a linguagem C, mas quando vocês chegarem numa linguagem mais avançada, uma linguagem mesmo, porque a gente entendeu lógica, mas quando vocês chegarem numa linguagem mesmo, um dos pontos iniciais vai ser a criação do estudo de caso daquele software. E aí vocês vão entender um pouco mais sobre esse tipo de pesquisa. O estudo de caso consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento. Pesquisa em ação é um tipo de pesquisa com base empírica que é concebida e realizada com estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo, e no qual os pesquisadores e participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. Pesquisa em ação ela é voltada principalmente em estudos como a área de saúde. Pesquisa participante caracteriza-se pela interação entre pesquisadores e membros das situações investigadas. Envolve a distinção entre ciência popular e ciência dominante. Outro tipo de pesquisa que também é muito utilizada na busca por criação de vacinas na área de saúde. Pesquisa não experimental. São as pesquisas bibliográficas e de campo, por exemplo. São de simples observação controlada, pois o pesquisador não manipula as variáveis, não as isola, não provoca eventos, mas observa-os e registra. Ou seja, a pesquisa não experimental é aquela que você observa algo acontecer, um fenômeno, algo acontecer, e simplesmente anota tudo que viu. Já a pesquisa experimental são as pesquisas de laboratório que permitem ao pesquisador reiterar, provocar e produzir fenômenos em condições controladas. Então a gente pode dizer algo como na criação de vacinas, por exemplo, é feito justamente através de testes em laboratórios. Como é que a gente pode afirmar que um vírus ele é destruído através de tal vacina se não houver um teste com uma pesquisa experimental? Diagrama da pesquisa experimental, a gente vê que vem desde a formulação do problema, construção das hipóteses, determinação do plano, operacionalização das variáveis, elaboração dos instrumentos de coleta de dados, o pré-teste dos instrumentos, seleção da amostra, coleta de dados, análise e interpretação dos dados e, por fim, a redação do relatório de pesquisa. Se vocês perceberem esses passos aí, como eu disse, até a pesquisa experimental, ela se envolve muito a algo como a criação de uma vacina. Vocês vão perceber que esses passos estão extremamente ligados a isso. Então, o delineamento de uma pesquisa experimental, determinação do assunto, pesquisa bibliográfica, formulação dos seus problemas, todos aqueles passos que a gente viu agora há pouco. Bora para as regras para produzir um trabalho nota 10. Isso, você aí que já entregou o seu trabalho, já entregou o seu projeto, você vai só perceber o que você até esqueceu, o que você viu aí que não utilizou da forma correta, e em próximos trabalhos, nessa mesma disciplina aqui, quando chegar na parte 2, projetos 2, lá no módulo 2, e for pedido novamente um novo trabalho, você pode até utilizar essas técnicas nesse novo trabalho. Escrever demanda, planejamento, pesquisa e muito cuidado. Confira as nossas dicas para esse resultado. Os trabalhos escolares são fundamentais para que você produza desenvolvimento, uma análise crítica sobre o conhecimento produzido em um determinado tema. As formas de produzir um trabalho são variadas, apresentando, demonstrando, difundindo, recuperando e até contestando uma percepção. Isso demanda muita pesquisa e cuidado da sua parte, além de motivar originalidade, a inovação e principalmente o aprendizado.
seja como um método avaliativo de uma matéria, no caso aqui um projeto desse, finalizando a disciplina, como requisito para a conclusão. Você precisa se empenhar ao máximo para entregar um material completo, com bom conteúdo textual e visual impecável. Eu digo principalmente essa parte do conteúdo textual. Isso depende muito do quê? Da sua interpretação de texto. Você saber escrever, ter um bom vocabulário. Então isso é muito importante. Afinal de contas, essa produção vai levar o seu nome. Para garantir que você está na direção certa, é preciso conhecer tipo de trabalho e objetivo. Então, iniciar tudo, você vai iniciar. O primeiro passo que vocês devem ter feito é estabelecer um plano. E com isso, você vai começar a colocar, através da sua pesquisa, as principais normas na construção desse teu projeto. Então, o primeiro passo é justamente estabelecer qual é o plano, qual é o cronograma. O que você vai fazer? Primeiro de tudo, decidir o que vai ser feito, qual é o tipo de projeto, qual é o tipo de pesquisa, o assunto, como você vai pesquisar isso, você vai gastar quanto tempo, ou seja, o cronograma. Pensar em tudo isso antes de iniciar. Então, vamos aos passos. Primeiro, tem que construir o planejamento. Tudo, gente, todo e qualquer projeto está ligado diretamente a planos, planejamento. Seja a construção de um software, seja até mesmo o reparo de uma máquina. Se você receber uma máquina que tem que ser consertada, o computador está com defeito, o que tu faz? Você tem que construir ali, nem que de forma rápida, um plano de ataque. Você tem que construir de forma rápida, ter um projeto, qual é o procedimento que você vai seguir para resolver esse caso bem aí, para resolver esse problema. Então, você tem que ter um planejamento. Então, faça um planejamento do seu trabalho. O planejamento do seu trabalho envolve 4 etapas. Primeira, preparação sobre o tema. Então, você primeiro tem que decidir o que você vai escrever. Eu vou falar sobre a pecuária aqui na minha cidade. Minha cidade é forte a pecuária, a criação de gado aqui é forte. Então, eu vou falar sobre a pecuária. E aí, essa é minha fala. Esse é o meu tema. Então, já estou ali pensando, preparando tal tema. Elaboração do plano de trabalho. Tá, eu já sei que eu vou pesquisar sobre a pecuária na minha cidade. E como é que vai ser meu plano de trabalho? Por onde eu vou fazer isso? Eu vou até as fazendas? Eu sei quais são as maiores fazendas? Para onde vai o gado depois dessa fazenda aqui? Qual os frigoríficos que são atendidos diretamente por esse nosso pecuarista? Então, eu tenho essas informações. Se eu não tenho, eu tenho que escrever ali como eu vou levantar essas informações, como eu vou buscar essas informações. Investigação. Investigação também no planejamento, eu também tenho que decidir ali, eu estou só planejando. Nem sair de casa, eu estou só ali rabiscando no papel o que eu vou fazer, nem estou fazendo nada ainda. Investigação. Minha investigação eu vou começar pela fazenda do seu Chico, depois eu vou até o frigorífico aqui, que fica aqui no centro da cidade. Então você sai procurando, a prefeitura tem dados sobre isso, ela tem ali informações sobre esse tipo de trabalho? Tem. Na biblioteca central da cidade, ela tem algum escrito mostrando sobre os fundadores dessa primeira fazenda? Será que tem alguma coisa? Então você anota tudo isso, como você vai investigar, quais são as pistas que você vai seguir. E por fim, a organização do material. Você sai definindo como vai ser. Se eu decidir que eu tenho que visitar 3 fazendas, a prefeitura e a biblioteca, qual vai ser a ordem? Você começa por aonde? Não, eu vou começar pela biblioteca, depois eu vou para a prefeitura e aí eu sigo para aquelas 3 fazendas, seguindo nessa ordem de mais proximidade. Então você define isso tudo ali. É o primeiro escrito, o primeiro trajeto, a sua lista de produção do seu trabalho. Ou seja, no planejamento do seu trabalho, preparação do tema. Você precisa conduzir uma pesquisa sobre obras produzidas em sua área e verificar a relevância do que você pretende produzir. É nessa etapa que você vai definir seu método de pesquisa. Então, nesse inicial, você vai decidir qual vai ser o método de pesquisa. Vai ser você vai fazer uma pesquisa de campo mesmo, vai procurar essas pessoas e perguntar, vai ser quantitativa,
ou seja, quantidade de gado que é vendido, quantidade de fazendas. Então, a gente tem que decidir tudo isso. Então, existem os dois tipos principais, qualitativa e a quantitativa. Elas se dividem em várias subcategorias, mas as categorias principais, qualitativa e quantitativa, podem ser pesquisas escolar, acadêmicas, empíricas, exploratórias, experimentais, laboratoriais, teóricas e de campo. Imagino que as principais que vocês devam ter utilizado no projeto de vocês foram essas duas, as teóricas e a de campo. A aplicação de cada uma depende do seu tema, da sua área de estudo e da metodologia estabelecida pela instituição de ensino, ou seja, até mesmo o que o professor pediu. Qual foi a problemática que o professor passou para vocês? Elaboração do plano de trabalho corresponde à delimitação do seu foco, de seus objetivos no tema. Para melhorar a sua produtividade, e é interessante estabelecer um cronograma para todas as etapas e incluir prazos de conclusão. Seja flexível com o seu planejamento, mas não abra mão de ter um norte na hora de produzir o conteúdo. Então é aquele momento de você criar o cronograma. Eu vou visitar tais fazendas, vou visitar a prefeitura, mas você tem que definir data e horário que você vai fazer cada um desses itens. Cada parte dessa sua pesquisa você tem que definir isso. Não esqueça da organização. Isso é sem dúvida para qualquer projeto, para qualquer planejamento, a organização é principal. A parte menos liberal do seu planejamento, mas também a mais automática, como você terá normas específicas para a estrutura do seu trabalho e a ordem de disposição dos elementos, os pré-textuais, textuais e pós-textuais, você só vai precisar respeitá-las, ou seja, nessa organização, ela vai acontecer desde antes de você, como você vai definir o seu plano, o seu trajeto, como vai ser escrito, e até o depois, quando você terminar de escrever seu projeto, você olha se está delimitado, se está com a fonte correta, que é pedida dentro da produção de projetos, está utilizando também o tamanho da fonte, você está utilizando as cores corretas, está utilizando a margem superior é 3, margem lateral 2, você está utilizando tudo certinho, do jeito que o professor pediu, do jeito que está na ABNT. Aí esse é o ponto dessa organização. Siga as normas técnicas e confira os requisitos da sua instituição de ensino. As temidas normas de formatação, elas são responsáveis por tirar o sono de muitos estudantes. Gente, as notas, a nota de formatação, aqui a gente não explicitou a fundo. A gente não pediu isso, mas pode ter certeza que vocês têm que prestar atenção nas normas da APA e principalmente da ABNT para seguir essas regras, porque qualquer trabalho escrito que vocês fizerem, eles vão seguir essas normas. As normas de formatação são muito importantes para padronizar as produções. O fato de existir estruturas e formatações definidas vai poupar o tempo em que você precisaria gastar pensando na ordem dos elementos, na escolha e no tamanho da fonte, na forma de fazer as citações, entre outras características do seu trabalho. As normas de formatações mais utilizadas no Brasil são a da ABNT e a da APA, mas podem ser que sua instituição de ensino adote outros padrões ou regras próprias. Por isso, você precisa conferir essa informação com antecedência. Normalmente é a ABNT, gente. Eu vejo que a maioria é até mesmo a ABNT que está ali. Começar a produzir o trabalho seguindo as normas de formatação é melhor do que ter que refazer tudo ao final. Vale a pena investir um tempo analisando as normas que você vai precisar aplicar. Então, sempre que antes de começar a escrever, dá uma olhada qual é a norma que está sendo pedida. Normalmente é a ABNT. O que a ABNT pede no seu projeto? Que ele tem que ter um certo espaçamento da margem, vai utilizar tais fontes, ele utiliza Arial, vai utilizar Verdana. Então, o que estiver escrito ali, o que tiver dito pelaquela norma, seja da APA, seja da ABNT ou da própria instituição, você segue aquilo dali já formatando seu documento. E aí, quando você formata o seu documento ali no Word e começa a escrever, eu vou escrever todo ele em Arial. Você começa a definir em Arial, conforme você vai digitando, tudo que você digitar vai ficar naquela fonte. Diferente de você tentar fazer isso no final. Digamos que você fez o seu documento todo mesclado, Arial, Verdana, tudo misturado. Chega no final ali, você vai tentar editar tudo isso, mudando fonte, mudando tamanho. Vai lhe dar uma dor de cabeça no final. Então, cuidado quanto a isso.
Confira as normas de formatação e estrutura dos trabalhos criados com o Canva ou uma plataforma gratuita de arte gráfica. O Canva é interessante, eu já até falei para vocês aqui, dentro das nossas aulas, eu falei que o Canva faz parte justamente para a estrutura de trabalho. Ele já está pautado, você escolhe o padrão de formatação, está pequenininho aqui na telinha, ficou bem pequenininha essa imagem, mas ali é justamente uma tela de padrão de formatação, onde você escolhe quais as regras que você vai seguir. Se você está seguindo a ABNT, ele vai te mostrar quais as principais regras da ABNT. Está seguindo a APA, ele vai te mostrar as regras ali, formatação, se é justificado, texto mais à esquerda, tamanho, distância da margem, ele vai te mostrar tudo isso. E aí ele vai te deixar, o Canva é uma aplicação que vai te auxiliar até mesmo na escrita durante o teu trabalho. Depois de conferir as normas de formatação, você ainda vai ter que passar por mais um pouquinho de burocracia antes de escrever tudo que aprendeu. Isso porque a sua instituição de ensino pode estabelecer algumas preferências e requisitos específicos dentro da produção. No nosso caso aqui, a gente não teve isso. A gente só falou que era a BNT e acabou. Mas ele pode ter algumas especificações como tamanho da nota de rodapé, imagens em nota de rodapé que pode ser da instituição. Então, tem diversas outras coisas aí que podem ser inseridas. Estas preferências e requisitos devem constar na documentação normativa do trabalho da sua instituição, ou seja, conforme ela pedir. Se uma instituição, seja qual for, te pedir tais regras, elas deverá dizer. No nosso caso aqui, a gente só pediu, de modo geral, a ABNT. Tá aí, maiorzinho, para vocês verem, que dentro do site do Canva, você escolheu seguir a ABNT, ele vai estar mostrando ali, o formato do papel é branco, formato A4, a margem, que normalmente é o que a gente segue, superior e esquerda 3 cm, inferior e direita 2 cm. As fontes, aí é o que muda algumas vezes. Normalmente pela ABNT a gente utiliza ou Arial ou a Times New Roman. Eu sigo sempre seguindo ali, sempre fazendo, escrevendo através da Arial, tamanho 12, cor preta. Já no caso da APA, ela tem a Times New Roman. É até interessante, eu gosto de escrever com Arial, eu gosto que é uma fonte que me agrada. Mas se você escrever em Times New Roman, ela vai agradar tanto na ABNT quanto na APA. Os dois textos deverão ser o alinhamento justificado e espaçamento entre linhas de 1,5, não tamanho simples, não espaçamento simples. Então, quando você for entregar o seu trabalho, só faça essas adequações. O teu professor orientador, normalmente, quando você entrega um material, entrega um produto para ele, pede para que ele faça a orientação, a primeira coisa que ele vai fazer, antes mesmo de ler o teu material e dizer, olha, isso não está certo, essa ideia bem aqui, você tem que dirimir mais tal coisa, tem que fazer isso, faça uma pesquisa. Antes dele partir para isso, ele vai ver a formatação, pode ter certeza. Primeiro passo, vai ver a formatação. E na formatação ele vai procurar justamente isso aí, as ideias de fonte, margem, se está justificado e espaçamento. É a primeira coisa que ele vai buscar aí. Use fontes compatíveis com textos longos e mantenha um equilíbrio textual. Seja ela Arial, Times New Roman, Calibre, eu já disse, gosto muito da Arial. E a Times New Roman funciona tanto para a ABNT como para a APA. Caso as normas de formatação da sua instituição sejam mais liberais, você pode experimentar outras fontes, mas eu sempre falo para vocês, siga essas fontes aí, porque até mesmo é bom de apresentação em tela, é bom para a questão de publicação, se ele for publicado, seu artigo, trabalho for para ser publicado em alguma revista. Estabeleça uma hierarquia para as informações textuais. A hierarquia é o grau de importância e destaque que você dá às diferentes partes que compõem seu texto. Título, subtítulo e corpo do texto. É sempre bom. Eu vi que muita gente errou quanto a isso, viu, gente? Muitos mandaram trabalho para mim e acabaram vacilando nisso. Muitas vezes colocavam um texto até mesmo suprimindo o título, não deixavam o título em destaque, não criavam subtítulos, não criaram objetivos, não definiram. Um projeto tem que ter ali o objetivo do projeto, objetivos específicos, tem que definir tudo isso. Tanto que lá no modelo que eu coloquei para vocês, tem isso, no modelo que eu especifiquei lá no nosso grupo do WhatsApp. Tem lá, tem toda a divisão certinha, corretinha, para você preencher aquilo. Então, tenta seguir sempre essa mescla. Se fosse em algo mais burocrático, algo mais rebuscado, pode ter certeza que vocês ainda teriam que fazer muitas edições
nesse trabalho de vocês. Então, cuidado aqueles que não respeitaram essa questão das sessões internas dentro do nosso projeto. Além disso, a gente tem que sempre fazer o balanceamento interno do nosso projeto. Ou seja, não fazer parágrafos muito extensos, parágrafos longos demais, saber fazer a divisão, transcorrer a quebra de parágrafo com os temas, sair fazendo a divisão. Nesse último trabalho que eu apresentei para vocês, fizeram até legal essa questão da passagem da história da cidade para o momento ali de dados que foram gerados dentro do IBGE, do censo. Simplifique informações com tabelas, quadros e figuras. Se o seu tema envolve conceitos complexos, especialmente aqueles que dependem de materiais descritivos e numéricos, você pode, em alguns casos, deve usar tabelas, quadros, figuras, facilitar o entendimento do leitor. Mas tome cuidado. A escolha entre os 3 elementos deve ser baseada na informação que você precisa transmitir. Gente, isso aqui, para esse trabalho, nem vai valer tanto, mas quando vocês estiverem criando alguma coisa, um projeto voltado para software, se estiverem criando, desenvolvendo um projeto de um jogo, um sistema, algo como isso, sempre tente utilizar bastante tabelas, quadros e figuras. Por quê? Porque a grande maioria do público, as pessoas, não entendem como o software realmente funciona, não entende de linguagens, não entende daquilo tudo. E você colocar tabelas, quadros, deixando mais fácil do entendimento daquele projeto, melhora muito, facilita muito a vida do entendedor. Então, quando você faz um projeto, tipo, você está dentro de uma empresa, e você está fazendo um projeto de desenvolvimento da rede de estrutura de um prédio, se você deixa ele com tabelas, quadros, de uma forma mais fácil, o administrador, o gestor, vai entender muito melhor o teu projeto. Então, criar tabelas, quadros, figuras é sempre bom, gente. Sempre faça isso mesmo nos teus projetos. Crie colocando as suas imagens, decida colocar até mesmo gráficos diferentes. Tá aqui um gráfico em pizza. Utilize gráfico em colunas. Existem diversos, dentro de algo como um programa como o Excel, ele tem diversos tipos de gráficos. Utilize desses gráficos para melhorar a tua apresentação e, com isso, deixar as suas informações até mais confiáveis. Cite as obras consultadas e dê crédito aos autores. Sempre, gente. Também vi que teve muita gente que vacilou isso. Gente. Foi lá, buscou informação precisa sobre tais dados, mas não colocou a fonte. Foi retirado do site. Esse mesmo que eu apresentei, estava faltando muita referência, gente. Colocar ali, foi tirado do site do IBGE, foi retirado do censo tal data, colocar as mesmas referências para que a pessoa, o leitor, olha, gostei disso aqui, quais são as fontes? Eu vou lá na fonte, naquele site e busque isso, e encontre as informações e com isso dê aquele embasamento. Faça toda essa questão dos créditos dos autores, seja ele seguindo a regra que tem lá na BNT, tá, gente? Por enquanto isso não foi pedido a fundo, mas colocar sistema numérico, sistema de autor-data, existe um modo de escrever a referência para aquele autor. Isso não foi explicado, aprofundado aqui, mas conforme a nossa disciplina for melhorando, tipo no Projetos 2, pode ter certeza que referências vai ser algo que vai ser um pouquinho, o crivo vai ser um pouquinho maior sobre a entrega desse projeto desse modo. Prepare uma capa objetiva. A capa do seu trabalho é o primeiro ponto de interação com o leitor, por isso ela precisa deixar bem claro qual o tema da pesquisa. Ela também dá o tom de como será a sua abordagem ao assunto estudado, por isso dedique um tempo especial na hora de preparar. Entrega melhor a capa, a gente coloca a capazinha com o nome, bem bonitinha, bem legal, com o nome da instituição, nome do trabalho, nome do produto. Se você está fazendo um software, coloca o nome do produto. Essa apresentação é a cara do teu projeto como um todo. É ela que, quando você entregar para o seu professor, que vai chamar a atenção. Bora ver o segundo projeto? Vamos ver mais um exemplo aqui de projeto entregue. Esse segundo projeto aqui foi entregue para mim aqui veio justamente de Canavieira, esse projeto aqui. Neste projeto aqui, é lá da escola, Unidade Escolar Mariano José Roberto. Ele foi um projeto aqui, eu até gostei bastante do modo como ele foi dividido, do modo como ele foi apresentado, do modo como ele está descrito.
bem legal. Ele mostra um pouco sobre a realidade local. E nesse projeto está aqui, ó, Canavieira. Foi entregue pelos alunos a Dirla Moreira e o William. O William, inclusive, já falei com ele aqui direto pelo WhatsApp, ele que mandou o trabalho, eu perguntei se podia apresentar, porque eu gostei, realmente foi um projeto bem legal. Nesse projeto aqui, ele faz uma análise socioeconômica sobre o censo escolar de Canavieira. Eu percebi que no projeto, eu acho que a mediadora até auxiliou bastante ele, talvez tenha retirado até dados no caso de uma apresentação mesmo, um trabalho final de conclusão de curso, eu percebi isso, a mediadora aí, a Nayara, eu acho que ela auxiliou ele nesse trato aí, mas eu vi que está bem escrito, está bem orientado, bem dirimido mesmo o projeto todo. E isso pode ser utilizado, até esse mesmo, para evoluir, para gerar desse projeto algo maior, como um artigo para ser publicado, ou até mesmo ele serve como pontapé inicial para futuros projetos. Aí está aí esse projeto aí, esse nosso projeto aí, que eu vou mostrar ele passo a passo aqui para vocês. Gostei bem que ele seguiu o padrão mesmo que eu falei, da estrutura, que eu disse ali agora há pouco para vocês. Olha, vai apresentar um projeto, vai entregar um projeto, faça aquela estrutura. Ah, mas o meu projeto é pequenininho, ele tem um texto ali que dá uma página só, é pequeno. Mas ele tem que seguir essa estrutura, ele tem que ter ali um índice. Moças, vocês percebem que nesse índice, nesse sumário, a gente tem praticamente o quê? Página 4, 5 e 6. É essa que vai estar o conteúdo. É pequeno, mas precisa desse índice. E é através desse índice inicial aí, que a gente cria um projeto maior. Conforme a gente vai escrevendo, esse índice vai sendo atualizado. Vocês já devem ter percebido que esse índice ele é atualizado automaticamente na escrita dentro do editor de texto Word. Aí tá aí, ele criou desde a introdução, os objetivos, produção textual, teve as suas considerações finais e não esqueceu as referências e os anexos. Bora ver o que tem inteiramente aqui nesse nosso texto, aqui no nosso projeto. Ele começou ali com a introdução. Nessa introdução, ele mostra ele tem a demonstração da motivação do porquê do projeto. A introdução do projeto serve justamente para isso, para mostrar a motivação. E aí ele mostra que a motivação foi justamente através do censo escolar da escola. Foi de onde ele disse que está retirando a fonte inicial, a fonte de pesquisa desse nosso projeto. Ele define, em um segundo momento, os objetivos. Tem ali o objetivo geral, os objetivos específicos, onde ele sai definindo ali abordar os índices da educação infantil, ensino fundamental e médio. Ou seja, ele mostra que estas informações retiradas aqui, elas servem justamente para trabalhar na gestão escolar. É o benefício para a administração escolar. Então, ele mostra aqui que essas informações ela têm um valor, sim, nesse censo escolar, porque ela serve justamente para trabalhar como as escolas, ou principalmente essa escola deles aqui, está gerenciando os recursos internos. E aí vem o momento da produção textual, que é onde está mesmo o conteúdo do projeto. A gente percebe aí que ele sai colocando todas as informações, inclusive informações retiradas do censo, do INEP, ou seja, ele fundamenta mesmo, isso é perfeito, viu gente? Gostei muito. Essa fundamentação de onde foi retirado cada uma das informações. E ele está explicando ali algo como do INEP, foi retirado do INEP, direto do site do MEC, ou seja, definindo as suas fontes. Então, nesse trecho, ele mostra que os dados foram cruzados, tanto do censo ali, o censo da cidade, e esse cruzamento ali com essas informações é o que vai gerar as tomadas de decisões. A gente percebe nesse trecho aqui, que eu marquei, esse trecho aí é o que mostra a quantidade de matrículas que tem ali de alunos do infantil, fundamental e médio. Com essas informações aí, dá para saber justamente se tem evasão escolar, dá para saber a quantidade de professores que tem na escola, que se necessita mais contratações, dá para saber justamente se essa cidade, se ela está necessitando de mais escolas ou as escolas que estão ali conseguem atender a quantidade de alunos nessa população. E possivelmente aqui ele termina com a consideração final, e até na consideração final eu vejo que é justamente que foi retirada ali
justamente de uma dissertação. Mas a consideração final, como eu já disse, é o momento de reconhecimento, é o momento que a pessoa percebe ali o que ele pode, para que serviu todo esse arquivo, todo esse documento, para qual foi a finalidade real da reunião desses dados. Não esqueceu a referência de onde retirou? Perfeito, tem que sempre mostrar, gente. Retirou qualquer informação, falou sobre um tema, falou palavras, tirou palavras de um autor, coloca ali a sua fonte e coloca de onde foi retirado. Tá aí a carinha dos nossos heróis aí, a Dirla e o William, parabéns, parabéns mesmo. Muito orgulho de ser professor de vocês e continue a escrever. William, parabéns mesmo, falando aqui direto aqui com ele pelo WhatsApp. Parabéns, mandou para mim esse material, ficou com um pouquinho de medinho na hora, mas está muito bom, cara. Vocês só têm a engrandecer aí, a melhorar esse conhecimento aí quanto à escrita, à criação de projetos. Eu vejo um futuro muito bom para vocês dois aí. Não desistam e continua seguindo aí adiante em cima dos projetos de vocês. Turminha, vou agradecendo vocês durante ter me acompanhado toda essa nossa disciplina e a gente se encontra em uma próxima disciplina no módulo 2 do nosso curso. Então, até mais e obrigado!